Olá, aqui é o Pastor Alexandre. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma mesa do Reino. Se você veio lá do Café com PGM de hoje, você deve ter percebido que eu só toquei na superfície. Aqui a gente aprofunda, aqui a gente mastiga, sabe? E hoje nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas é decisivo. Quem não preserva a memória, perde o futuro. E eu quero começar te perguntando uma coisa muito direta. O que vai sobrar da sua fé quando você não estiver mais aqui? Porque na Bíblia, a memória nunca foi algo individual. Deus nunca pensou em experiências isoladas. Sempre que ele agia, ele pensava em continuidade, ele pensava em gerações, ele pensava em transmissão. Por isso, a ordem constante era ensinar, contar, repetir, declarar. Não porque Deus precisava de propaganda, mas porque o povo precisava de fundamento. Se uma geração vive algo com Deus, mas não transmite, aquilo morre com ela. E quando morre, a próxima geração começa do zero. Agora pensa comigo. Começar do zero não é só recomeçar. Começar do zero espiritualmente é crescer sem histórico. É crescer sem testemunho vivo, é crescer sem referência concreta da fidelidade de Deus. E fé sem histórico é sempre mais frágil. Você já reparou como a gente vive experiências profundas com Deus, mas raramente transforma isso em discipulado? A gente vive livramento, mas não conta. Vive provisão, mas não ensina. Vive tratamento de caráter, mas não testemunha. E aí os filhos crescem conhecendo regras, mas não conhecendo histórias. Sabem o que pode e o que não pode. Sabem o que a igreja ensina, mas não sabem como Deus sustentou a família. Não sabem como Deus abriu aquela porta, não sabem como foi atravessar aquele deserto. E quando a pressão chega, faculdade, mundo profissional, ideologias, crises, a fé deles não tem raiz profunda, porque raiz é memória transmitida. Se você não conta, a cultura conta outra coisa. Se você não preserva a fidelidade de Deus na sua casa, outra narrativa vai ocupar o espaço. Sempre. O vazio nunca vai ficar vazio. E aqui está o ponto, que talvez seja mais sério. Não preservar memória não é só descuido, é negligência espiritual. Porque Zicaron não é nostalgia, não é saudade do que Deus fez, é preservação intencional do que Deus fez para que o futuro não seja frágil. Quando você não transforma experiência em testemunho, você está permitindo que o futuro tenha que redescobrir Deus sozinho. E isso é um desperdício espiritual gigantesco. Agora, deixa eu ir um pouco mais fundo. Talvez você pense assim: mas minha história não é tão impressionante assim. Mas não é sobre impressionar, é sobre fidelidade. Às vezes, o maior testemunho não é o milagre extraordinário, é Deus ter sustentado você no comum. É Deus ter mantido sua casa de pé. É Deus ter tratado seu caráter ao longo dos anos. Isso é memória que forma. E se você não verbaliza isso, não organiza isso, não transmite isso, a próxima geração cresce achando que fé é evento de culto e não história de aliança. Deus nunca quis uma fé que morresse com uma geração. Ele sempre quis continuidade. E eu preciso te perguntar algo muito sério agora. Se você partisse hoje, qual seria a memória espiritual que ficaria? Seus filhos saberiam quem Deus foi na sua vida? Seus discípulos saberiam como você foi tratado, sustentado, confrontado por Deus? Ou só saberiam que você frequentava a igreja? Porque frequência não forma legado, memória preservada forma. Quem não preserva a memória, perde o futuro.
E não é porque Deus deixou de agir, é porque não houve transmissão. Uma geração que não recebe testemunho cresce vulnerável. Ela questiona mais, oscila mais, se fragiliza mais, não porque Deus mudou, mas porque o histórico foi perdido. E quando o histórico é perdido, qualquer narrativa ganha força. Mas quando a memória é preservada, o futuro cresce com base sólida, cresce ouvindo Deus já fez, cresce sabendo que fidelidade não é teoria. Hoje eu não quero só que você entenda isso, eu quero que você decida algo. Decida que o que Deus fez na sua história não vai morrer com você. Comece a contar, comece a ensinar, comece a registrar. Comece a discipular com base na sua própria jornada. Porque fé que não é transmitida se dissolve. E Deus nunca quis uma fé isolada, Ele quis uma aliança que atravessa gerações. Se isso mexeu com você, não ignore. Comece hoje. Eu sou o pastor Alexandre e essa foi a Mesa do Reino. E que a memória da fidelidade de Deus na sua vida não seja interrompida por você. Que Deus te abençoe e até a próxima Mesa do Reino.